Olá, pessoal, estamos de volta com o curso de especialização, gestão de projetos e formação docente. E vamos hoje trabalhar a disciplina, iniciar um novo módulo, que é a disciplina Gestão de Projetos e o Currículo Escolar. Eu sou a professora doutora Egle Betânia Portela Vanzela e hoje, durante essa disciplina, estarei com vocês, com a colaboração aí dos professores formadores que estão em cada escola em que esse projeto atua. Então, a gente inicia um pouco falando que esse é um curso de especialização, essa disciplina ela tem 60 horas e a gente vai dividir essa disciplina entre horas teóricas, horas práticas, à distância e presencial. Então, assim, a ementa do curso, o que essa disciplina vai trabalhar durante essas 60 horas? Primeiro, o conceito de projeto, né? Tipologia de projeto, o projeto de formação, o método escopo, o projeto de aprendizagem, gestão de projeto, a escola como ambiente de gestão de projeto, o currículo como ferramenta de projeto, aprendizagem significativa, a dimensão da complexidade e da transdisciplinaridade como fundamento de projetos de aprendizagem. Então, esta disciplina, ela representa, sim, o carro-chefe deste curso de especialização. É um curso que tem como intencionalidade promover projetos dentro das escolas com o objetivo de melhorar o processo de ensino e de aprendizagem. Então, o que a gente observa é que essa disciplina é a disciplina mais esperada e ela vai ter um caráter muito metodológico mesmo, porque ela representa a construção do que será feito a partir de agora com o contexto de cada escola, levando em consideração o diagnóstico que já foi realizado pelos pesquisadores formadores de cada escola. Então, é a partir desse diagnóstico que o projeto vai ser construído, o projeto de formação. E aí é preciso saber o que nós queremos com isso, qual o objetivo desta disciplina, né? Então, a gente primeiro conheceu as diferentes concepções de projeto a partir de suas características científicas, técnicas e pedagógicas, caracterizar a metodologia de projetos enquanto estratégia de ensino capaz de promover a aprendizagem significativa no contexto curricular. Veja, são dois objetivos que, primeiro, é preciso a gente compreender como o currículo se desenvolve dentro da escola, daí a gente faz uma investigação, uma etnografia, a gente vai até a escola, descobre, conversa com os sujeitos escolares, com a comunidade, de modo geral, e agora, a partir disso, a gente vai desenvolver o projeto. Mas o que é o projeto? O projeto que é este curso de gestão tem como premissa o projeto a metodologia de projetos, ou os projetos de formação, projetos de aprendizagens. Mas, assim, é preciso compreender o que é o projeto, qual o significado do projeto. E o projeto ele tem conceitos e objetivos bem específicos. Ele tem um caráter, tem tipologias diferentes, ele tem um caráter acadêmico, ele tem um caráter científico, ele tem também um caráter pedagógico. Então, esse projeto, esse curso de especialização, ele atravessa os diferentes conceitos de projeto, que ao mesmo tempo em que ele se desenvolve a partir do reconhecimento da realidade da escola, de cada escola, ou seja, pela pesquisa, mas também pela reflexão dos dados que a escola apresenta, e aí é uma análise mais teórica, como também um processo que vai levar a escola a se perceber dentro de seus problemas, vai se problematizar, digamos assim, e a partir dessa problematização ela vai encontrar, né, as dimensões necessárias para o seu processo formativo, desenvolvendo aí uma cultura de estudo capaz de investigar a realidade da escola, da sala de aula e de compreender o trabalho pedagógico da escola como um todo numa relação com todos os sujeitos da escola. Então, o projeto envolve
alunos e alunas, professores e professoras, a equipe de gestão, a equipe pedagógica como um todo, mas também a própria escola, né? E aí entra os pais e a família dentro desse processo para a gente desenvolver um projeto de maneira coletiva, colaborativa, mas principalmente cooperativa no sentido de contribuir com melhorias, com mudanças. E aí tem mais 2 objetivos: contribuir para a construção de projetos de formação de professores, considerando o contexto escolar, suas culturas, suas identidades e seu currículo. E aí analisar o papel dos projetos de aprendizagem no desenvolvimento do currículo escolar e na autonomia intelectual dos discentes, porque a gente tem como foco também os discentes. Então, a gente apresenta aí o conteúdo programático do curso, vamos trabalhar em torno de que eu chamo de oficina de conhecimento, onde a gente vai trabalhar sobre o conceito de projeto, o projeto e suas tipologias, as escolas e seus sistemas de referências e seus territórios curriculares, né? A metodologia de projeto como caminho de articulação transdisciplinar. Então, são conteúdos que vocês, ao longo do processo, ao longo dessa disciplina, vão perceber que todo o conteúdo programado para esta disciplina, ele é oriundo da vida da escola, ele é oriundo das experiências que os professores e professoras desenvolvem junto com seus alunos e alunas, junto com os outros colegas, junto com a família, em relações de fato afetivas, obviamente, mas numa relação social, sociocultural, que seja capaz de construir processos de compreensão de nós mesmos na nossa relação com o outro. Eu acho que isso que é o mais importante quando a gente desenvolve a metodologia de projeto. Há que inserir as dimensões da subjetividade, as dimensões da afetividade nas relações que são estabelecidas no momento em que os projetos estão desenvolvidos. Então, não basta objetivar o que queremos, é preciso compreender por que queremos. E aí isso implica um contato com a nossa própria compreensão que temos do mundo, do homem, de nós mesmos, da realidade como um todo. Metodologicamente, o projeto, essa disciplina, a gente já disse, é uma disciplina que ela é ministrada em duas fases, né? A fase à distância, a fase presencial. Nessa primeira fase à distância é aqui esse contato que a gente está tendo aqui de forma virtual, que vocês estão acompanhando aí na plataforma AVA, e que a gente, junto com os formadores, vamos discutindo, dialogando a partir do que vem aí das demandas de vocês. Eu vou estar aqui contribuindo com vocês de uma maneira conceitual, metodológica, mas também de uma maneira colaborativa, porque vou estar junto com os formadores, ajudando todo o processo de elaboração dos projetos de formação da escola. Então, tem essa fase que é essa maneira mesmo que a gente tem de trabalhar. Tem uma carga horária à distância, é necessário que vocês acompanhem também na plataforma AVA da UEA, assista quantas vezes vocês quiserem para rever, para compreender, nós estamos aqui. Façam pergunta para mim, mandem por e-mail, a gente tem contato que pode sim ser usado para o nosso diálogo ser mais interativo. Nas fases presenciais, são isso que eu coloco, são aulas mediadas pelos formadores aí de cada escola, meus colegas, minhas colegas, né? Aí a gente tem a Olindina, a professora Olindina, lá a professora Belacilda, a professora Marlene, a professora Selma Nascimento, a professora Adriana, a professora Regina, a professora Angélica, né? A professora Cristina, a professora Eridalva, que estão aí dentro de Alice, professora Alice, que estão dentro dessas escolas e que estão mediando esse projeto de maneira dinâmica. E aí eu quero dizer que na disciplina passada, essa disciplina ela começou de uma forma muito bacana pela interação que foi possível ser feita digamos assim, a questão da distância ali por meio das tecnologias, mas também principalmente pelo diálogo que vocês estabeleceram, pelo feedback que vocês nos deram. Bom,
Aí a avaliação serão duas avaliações, tá, gente? A primeira, a gente vai. É a que a gente faz, que é a distância, e vocês vão enviar para a gente uma atividade que é a matriz problematizadora da realidade escolar. A gente vai daqui a pouco discutir sobre isso. E uma avaliação presencial, que é uma mesa redonda, ou seminário, em que cada um dos formadores vão trabalhar em cima do diagnóstico da escola e aí ver quais as dimensões curriculares necessárias para uma reflexão com relação ao contexto da escola e vai dar os conteúdos de formação para os projetos formativos de cada escola. As notas vale de 0 a 10, né, tanto para avaliação à distância como para avaliação presencial. Os critérios, todos nós já sabemos, é assiduidade, participação, criatividade e uma postura crítica e autocrítica contínua. Então, a gente tem as referências bibliográficas, que vai do Henri Atlan. Vamos continuar com nossos estudos aí com Edgar Morin, que é a nossa orientação cognitiva maior. Vamos encontrar teórico como o Boutinet, que trabalha com metodologia de projetos. E assim a gente vai até Fernando Beck, para trabalhar um pouco da epistemologia do professor como um todo. Então, ele vai oferecer essas ferramentas para a gente. E é isso. Esse é o nosso plano de curso. E eu espero que, a partir daí, a gente consiga construir, né, um espaço dialógico, de aprendizagem, mas principalmente, gente, de cooperação. Este é um curso que exige de cada nós uma cooperação mútua. Isso significa estabelecer relações subjetivas, inserir o afeto, as emoções, né, as nossas impressões sobre a vida, os nossos imaginários e as nossas imaginações. E aí, com isso, vamos tornar este curso mais fecundo e mais transdisciplinar. Olá, pessoal, estamos de volta então com a disciplina Gestão de Projeto e o Currículo Escolar. É a disciplina do curso de especialização em Gestão de Projetos e Formação Docente. Essa é uma disciplina que talvez seja mais esperada aí por todas as escolas, porque ela é a base fundamental deste curso de especialização, que é construir um projeto de formação, né, a partir da necessidade da escola. E, a partir desse processo de construção, criar ferramentas de projetos de aprendizagem. Então, uma coisa vai levar a outra, né? A gente aprende nesse processo aqui o que é o projeto, que tipos de projetos existem e qual é o projeto que nós vamos desenvolver aí na escola. Então, assim, é bom deixar claro que a perspectiva, até o nome do curso é Gestão de Projetos. A gente precisa compreender o que é o projeto. O projeto ele tem características próprias, ele obedece regras e normas específicas de acordo com a sua própria natureza. Nós vamos desenvolver aqui a compreensão do projeto de formação a ser desenvolvido dentro da escola. A perspectiva desse projeto, quando se trata de um projeto de formação, é que ele trabalhe na perspectiva da construção de processos de intervenção dentro da escola. Uma vez que a gente compreende que projeto implica uma maneira de pensar o mundo e antecipar os nossos objetivos, as nossas intencionalidades, antecipar a construção de uma realidade, então a gente precisa compreender que, para a gente chegar num nível de compreensão do conceito de projeto e das metodologias inerentes a ele, é preciso que a gente entenda primeiro o que é projeto, qual a relação do projeto com a sociedade de um modo geral. Então, assim, a gente reconhece, né, que as sociedades tradicionais parecem não ter se preocupado, aparentemente, com o desenvolvimento de projetos. Mas, na verdade, o projeto está inserido em todas as sociedades. Então, a gente vê que as sociedades tradicionais, elas encontram-se muitas vezes sem projeto.
A rigor, a gente pensa que as sociedades são sem projetos, né? As tradicionais, digamos, as sociedades indígenas, as sociedades de populações nativas. E isso é muitas vezes equivocado, porque mesmo que aquela sociedade tradicional ela não tenha construído um projeto com esta intencionalidade, elas constroem formas de antecipar a vida, porque o projeto é isso. O projeto é uma maneira de antecipar o nosso fazer. A gente define o que nós queremos, por que nós queremos e para quê. E aí isso só se dá a partir do momento que a gente tem consciência da realidade que nos circunda. Então, a gente vai ver que mesmo nas sociedades mais periféricas, mesmo nas sociedades marginalizadas ou marginais do ponto de vista das sociedades modernas, da modernidade, ou mesmo do que a gente chama de industrialização, a gente percebe que ninguém, mesmo que não se tenha a clareza do que se quer, e para onde a gente quer ir, há sim, né, formas de antecipar a vida e o futuro. Não tem como. Não dá para a gente, mesmo que nessas situações de vida marginal e periférica, não se pode deixar de dizer que os indivíduos ou os sujeitos não queiram mudar, mesmo em condições difíceis. Sempre quando a gente quer mudar algo, a gente constrói isso. E a gente só constrói isso na medida que a gente tem clareza do que nós queremos fazer. E o projeto ele tem essa intencionalidade, que é, de alguma maneira, mudar algo ou descobrir algo com a intencionalidade voltada para a transformação, para a mudança. Acho que essa para a descoberta, para tudo, mas sempre tem um caráter político e social o desenvolvimento de projetos, seja em qualquer instância, seja em sociedades tradicionais, seja em sociedades marginalizadas. Projeto é uma forma de pensar o mundo, de pensar a realidade, de pensar a si e antecipar. Quando a gente fala antecipar, a gente tem que estar pensando o que é que nós queremos com o futuro, o que é que nós queremos com a nossa vida, o que é que nós queremos com o nosso trabalho. E aí a gente antecipa. E ao antecipar, a gente vai construindo a realidade. Essa é a parte mais interessante do projeto, porque ele diz que a realidade pode ser sim uma forma de construção. A realidade ela é uma construção e ela se faz na medida que a gente tem consciência do que nós queremos fazer com ela. Então não existe nada que não seja realizável e não existe nada que seja realizável ou realizado que não tenha sido antes pensado e projetado, ou seja, antecipado. E aí a gente parte que mesmo as sociedades tradicionais, a gente está percebendo que a presença, aliás, o projeto é uma situação muito presente hoje, né? A gente percebe projetos nas escolas, nas empresas, nas indústrias, em organizações institucionais, organizações governamentais, não governamentais. Há cada dia mais uma recorrência muito forte para o desenvolvimento de projetos. Sempre que a gente vai concorrer a alguma bolsa de fomento ou de pesquisa ou de extensão, precisamos apresentar um projeto, não é verdade? Sempre quando a gente quer desenvolver algo que beneficie as crianças, os jovens e adultos, a gente precisa ter clareza que isso precisa ser, digamos assim, planejado. O ato de desenvolver um projeto é um ato de construir planos com objetivos, com metas estabelecidas, né? E com metodologias para serem alcançadas os nossos objetivos. De que forma nós vamos alcançar os nossos objetivos? E o projeto é isso, é essa metodologia que permite a realização e a construção de realidades. Então, assim, a gente percebe que há diferentes tipos de projetos, né? Projeto de pesquisa, projeto
educativo, projeto pedagógico, projeto de estabelecimento, projeto de formação. Então, a gente tem vários, e para cada tipo de projeto, um conceito. Quando se trata de um projeto educativo, a gente está falando da inserção social, cultural e profissional. E sempre ligado com vista à autonomia do jovem. Aliás, essa ideia de autonomia é uma coisa muito, muito presente também. O projeto pedagógico está no campo escolar. E aí a gente pensa sempre que, quando se fala em campo escolar, fala de dois sujeitos, professores e alunos. Enquanto que um projeto educativo, ele tem uma inserção social, sim, cultural e profissional, mas não necessariamente dentro da escola. Qualquer instituição pode desenvolver um projeto educativo, como também pode desenvolver dentro desse processo educativo processos pedagógicos. Mas quando a gente fala de projeto pedagógico, a gente está situando a escola e dois sujeitos, professor e aluno. Projeto de estabelecimento, em geral, são aqueles projetos mais macro, né, que são as políticas, são aqueles projetos que são encaminhados pelas instituições. E aí a gente vê sempre numa relação hierárquica. Há uma hierarquia quando se fala de projeto de estabelecimento. O PNAE, o proletramento, uma educação ambiental, enfim, há uma dinâmica do dia da água, dos temas transversais em que as escolas, a partir de encaminhamentos enviados pelas secretarias, acabam tendo que fazer projetos que são encaminhados e muitas vezes nem correspondem com a realidade da escola. Isso é muito comum. Muitas vezes, os expertises das secretarias, de modo geral, criam alternativas para a escola desenvolver. Quase sempre, as escolas não encontram significado nisso. Claro que há exceções, mas, em geral, esse tipo de projeto ele não provoca na escola conscientização, ele não provoca sensibilização e, principalmente, ele não provoca autonomia, porque a escola muitas vezes se vê obrigada a fazer algo, porque depois vem alguém das secretarias tirar uma fotografia para ver o que é muito comum, é dizer que são... Vamos agora fazer... tem um nome próprio que as secretarias colocam, né? Que é divulgar a divulgação dos resultados, né? A culminância, não é isso? As culminâncias, hoje tal dia vai ser a culminância, as secretarias encaminharam o projeto para ser desenvolvido e a escola vai fazer a culminância, coloca todos os alunos ali no pátio, tira fotografia, vem alguém da secretaria tira e verifica se foi feito, parabeniza e muitas vezes até premia, tem disso também, né? Então, assim, é uma situação complicada, porque um projeto ele só vai atingir seus objetivos na medida que ele tem como protagonista os atores, os sujeitos sociais. A escola ela precisa ter clareza disso e os sujeitos precisam se envolver nesse processo. E aí rompe com a hierarquização dos processos. O projeto, quando ele é pensado numa perspectiva colaborativa, numa perspectiva problematizadora da realidade, ele rompe com esse modelo hierárquico, porque ele vai ter na base as suas reflexões, as suas críticas e as suas possibilidades de transformação. Eu só posso mudar se eu reconhecer na minha realidade esses problemas. Enquanto eu não reconheço isso na minha realidade, eu não tenho como propor, eu não tenho como antecipar, por conseguinte, eu não tenho como desenvolver. Em geral, o que é feito nas escolas, quando são esses projetos que vêm de cima para baixo, eles passam meramente de conteúdos localizados, sem maiores diálogos com os sujeitos das escolas, muito menos um diálogo inter ou transdisciplinar. Acaba sendo uma coisa polarizada e sem conexão com a vida. Quando se fala de projetos desenvolvidos pela escola, tem uma característica fundamental. Esse projeto ele tem que estar conectado com a vida, com as pessoas, com o meio ambiente, com a comunidade. E ele tem que ter a perspectiva de transformação. Portanto,
o que nós queremos transformar, ou o que nós queremos que os nossos alunos e alunas sejam. Aí a gente fala de autonomia, de emancipação, de alunos críticos, reflexivos, que vão lutar por um mundo melhor e menos desigual, não é verdade? Se isso não for uma consciência dos sujeitos da escola, o projeto perde seu valor e passa a ser um mero conteúdo de ensino e aprendizagem, ali fragmentado, colocado no dia das culminâncias. E afinal de contas, então, quando a gente fala de projeto de trabalho, né, ou o trabalho por projeto, é sempre bom pensar que é um método. Na nossa perspectiva deste curso, a gente entende projetos de trabalho como método, ou trabalho de projetos como método. E o que significa? O que é trabalho de projeto? Como método, ele requer a participação, né, de cada membro de um grupo, segundo as suas capacidades, com o objetivo de realizar um trabalho conjunto, decidido, planificado e organizado de comum acordo. No Dicionário Geral das Ciências Humanas, o que diz o conceito de projeto? Como o projeto é definido? Deve ser orientado para a resolução de um problema considerado importante e real por cada um dos participantes, que permita aprendizagens novas e ser estudado ou resolvido tendo em conta as condições da sociedade em que os alunos vivem. Olha só, esses conceitos, como eles são importantes, né? Pensar em projetos é sempre pensar nele como um método que requer participação, que requer coletividade. Então, quando a gente está falando aqui de trabalho de projeto ou metodologias de projetos, a gente está aqui querendo desenvolver algo que esteja implicado. Como é que é um projeto implicado? Um projeto implicado é um projeto que tem na realidade da escola, né, e aí eu estou falando para as escolas, ferramentas de problematização, argumentos de mudanças, de reflexões. Projeto implicado é isso. Ele é um argumento para transformação, mas ele é também um argumento para o exercício da coletividade. Veja, é diferente de um projeto de pesquisa que tem nas investigações um indivíduo, que é o sujeito pesquisador, que está só ele manuseando o seu objeto, né, as fontes da sua análise, pesquisando, analisando os dados. Quando se fala de um projeto de trabalho ou da metodologia de trabalho por projetos, isso tem que ficar muito claro, porque o conceito que orienta esse tipo de método é o conceito que está fundado pela a participação, pela coletividade. É diferente. E tem um outro princípio fundamental também do projeto, considerado dentro da metodologia que a gente está aqui trabalhando. É a ética. Então, a ética significa que a gente tem que compreender o outro nas suas diferenças, compreender o outro com a sua inteireza, com as suas limitações, com as suas potencialidades e reconhecer esse outro numa realidade específica, num contexto específico, e esse contexto ele não pode ser deslocado, ele não pode estar isolado, digamos assim, de um outro contexto, que é o contexto da comunidade, que é o contexto social, que é o contexto cultural, que é o contexto ecológico, ambiental, de aonde estão inseridos a escola, os alunos e alunas, né? Os professores e as professoras, a equipe, a gestão escolar, a equipe pedagógica. Então, não se pode pensar em projetos de trabalho com essa característica coletiva, participativa, sem pensar no seu entorno. Então, é preciso considerar
o seu entorno e as relações também. É importante frisar que um projeto desta natureza, ele está implicado em dimensões importantíssimas para a nossa análise, que vai de uma dimensão social, cultural, ecológica, econômica, né, política e ética. Então não tem como a gente pensar no desenvolvimento de projeto sem analisar a escola com um diagnóstico preciso daquilo que ela vivencia. E por que ela vivencia? E aí é preciso estabelecer as ligações do currículo da escola, o currículo entendido aqui como um conjunto de práticas, né, que vocês já trabalharam nas disciplinas anteriores, como um conjunto de práticas, de fazeres, de saberes que a escola realiza. O currículo é a vida da escola. E ela não está isolada, não é verdade? A escola ela tem um contexto próprio, que é um contexto ao mesmo tempo interno e externo ao que está ao seu entorno. E vai além, vai até as instituições. Aí o papel da política no desenvolvimento desse currículo da escola. As instituições educadoras, no caso aqui as secretarias de educação, elas exercem influências diretas na dinâmica curricular da escola. Não podemos desconsiderar isso. A realização de um projeto de formação significa considerar as diferentes implicações de vida, de experiências, de saberes, de fazeres, de práticas de modo geral, realizadas pela própria escola. Por isso que ela tem, a gente pensa, quando a gente desenvolve o projeto, esse caráter da complexidade. Não dá para ver as coisas separadas. É preciso entender que existem dimensões que se separam, e é preciso saber quem que separa, mas essas separações elas não é definitiva, são momentâneas. Porque num paradigma da complexidade, a vida ela é um tecido, aquilo que é tecido junto. Portanto, tudo está interligado. Todas as dimensões estão implicadas uma na outra. Eu não posso falar de um currículo pautado apenas nos conteúdos de aprendizagens, não posso pensar esses conteúdos de aprendizagem apenas por um método de ensino. Eu preciso considerar a escola, a vida, os alunos, o contexto da vida dos alunos também. Então é algo maior, é mais dinâmico, mas é principalmente uma maneira da gente se redescobrir no processo formativo. E aí a gente vê que o projeto, ele, do ponto de vista histórico, não tem como a gente não discutir isso, até porque sou historiadora. Primeira vez que a palavra projeto surge enquanto método foi no século XVIII. E esse projeto está associado ao progresso social. E aí a gente vai lembrar dos iluministas do século XVIII. Os iluministas construíram um projeto de sociedade que pensou a sociedade a partir da liberdade, fraternidade e solidariedade. Paralelo a esse projeto dos iluministas, um projeto de bem-estar social. E, do ponto de vista econômico, esse bem-estar é traduzido pela política do liberalismo econômico. Então, veja, é a primeira vez que a gente vê um projeto sendo construído para atender, pelo menos a gente vê dentro da origem do termo e da evolução que esse conceito tem ao longo do tempo. Se toda a sociedade a gente já colocou, ela desenvolve um projeto consciente ou não, mas ela desenvolve formas de antecipar, porque a gente está entendendo o projeto no sentido que ele tem mesmo como algo que antecipa. Mas como ele foi estruturado, efetivamente foi no século XVIII com o iluminismo, a época das luzes, a época da razão iluminista, onde a ciência vai, de fato, assumir o protagonismo da verdade.
e o projeto, então, ele aparece nesse cenário. Já no século XIX, o projeto, entre o século XIX e XX, a gente vê o projeto associado a uma intencionalidade. Então, há aí uma perspectiva intencional. Todo projeto implica uma intencionalidade. E isso não é só o projeto pedagógico, projeto de trabalho, projeto educativo, projeto de pesquisa científica. É todo e qualquer projeto, ele tem essa intencionalidade. Porque o ser humano, de modo geral, ele projeta-se, né, em direção às suas próprias possibilidades e potencialidades. E, evidentemente, quando a gente fala em projeto, na própria etimologia do termo, é um termo latim que está ligado à arquitetura. A gente vê muito isso, projeto ligado à arquitetura. E a arquitetura desse processo, ela vai ser fundamental na elaboração das catedrais, dos prédios e tudo. São projetos que eram desenvolvidos para atender a determinada corrente arquitetônica da época, ou artística, ou mesmo econômica. Do latim, o projeto vem da palavra progetio, projetar, expulsar, né? Quer dizer, ele é lançado à frente. Projeto é algo que se lança para frente. Então, assim, já no contexto educativo, o que a gente vai ver a palavra projeto quando ele surge dentro do conceito educativo? Ele surgiu lá por final do século XIX com John Dewey. Ele vai pensar a escola e o mundo do trabalho a partir do desenvolvimento de projetos educativos, né? Num contexto educativo ele surge assim. Ele passa a ser um método de trabalho pedagógico lá por volta do século, também na mesma direção, no mesmo período, no século XIX, em que ele tem esse caráter mesmo de trabalho pedagógico inserido dentro da escola. A metodologia de projeto, então, ela não é algo recente, vocês observem. O projeto enquanto método, enquanto uma ferramenta de construção de realidades. Então, a gente percebe claramente que isso é muito próprio da modernidade, mas é principalmente próprio do século XIX, né? Com o processo da efervescência da industrialização, né? E, obviamente, da tecnologização da vida, onde a tecnologia ganha força. E a gente vê nisso também um outro teórico que também vai pensar a ideia de projetos, que é o Vygotsky, que ele vai dizer que a necessidade das interações sociais que é feita por um determinado grupo está associado de maneira muito fundamentalmente ligada à formação de grupos. Então, o projeto entra nessa perspectiva de interações sociais porque vincula a participação de pessoas. Então, é muito comum a gente ver claramente em algumas escolas, né, que o que ocorre dentro do processo educativo é a reunião, aquela grande reunião de pessoas que se sentam para definir o tema transversal, a perspectiva interdisciplinar, né? Mas sempre buscando processos de interações sociais. Então, veja, quando a gente fala em projeto, mesmo que ele seja de caráter científico, de pesquisa, ele tem uma intencionalidade, ele tem um estado fundacional, um princípio, que é a preocupação com o social. Ele tem uma função social. Todo projeto tem uma função social, independente do tipo, né? Independente do tipo e independente também da natureza, das intencionalidades. Por isso, assim, quando a gente fala de projeto inserido dentro das escolas, é preciso compreender quais são os pressupostos desse projeto. Quando se fala nas escolas, todo projeto ele está centrado no aluno, numa perspectiva quase sempre construtiva de aprendizagem, em que o professor assume um papel de maior ou menor intervenção,
Com isso, o projeto ele vai envolvendo sempre essa natureza, esse caráter coletivo. O projeto envolve um caráter coletivo porque ele vai ser organizado em grupos, os alunos aprendem a dividir tarefas, a coordenar esforços na tentativa de resolução de um problema por eles formulado. Então, sempre a natureza do projeto é esse, está sentado no aluno, envolve um trabalho coletivo e a resolução de um problema. Os projetos no campo pedagógico de realização, ele tem essa característica. Então, como é que um projeto se desenvolve? Qual é a metodologia para a gente construir um projeto? Primeira coisa, análise e diagnóstico interno e externo da situação. Observem que isso nós fizemos logo no início do nosso trabalho do curso de especialização e logo no início quando nós iniciamos o nosso trabalho nas escolas. Lembram disso? Os formadores foram até a escola, fizeram um mapeamento da realidade da escola, fizeram um relatório, mostraram o diagnóstico para os professores, para as professoras, alunos e alunos, inclusive para a própria comunidade. Então, a gente percebeu isso. Então, assim, a partir dessa análise do diagnóstico interno da situação, o projeto, ele passa para um esboço de um compromisso. O projeto, ele tem um esboço de um compromisso entre o possível da situação e o desejável das finalidades. Entende? Então, essa é a natureza do projeto. Ele é esse esboço de um compromisso entre o possível de uma determinada situação e o desejável dentro das suas finalidades. Então, esse seria o escopo do método, do método por projeto. Primeiro, análise e diagnóstico da realidade, no caso a escola. Depois, um esboço de um compromisso entre aquilo que se viveu, a situação em si, e aquilo que é desejável dentro das intencionalidades ou finalidade dos sujeitos que participam. E aí, quando se define esse esboço, esse compromisso, automaticamente é necessário criar estratégias, escolher estratégia. Seria o nosso terceiro ponto de desenvolvimento de um projeto. Escolher a estratégia que devemos construir para o alcance dos nossos objetivos. Então, assim, e uma vez que por isso que tem que ter, sempre tem um projeto, sempre tem um espírito coletivo, o espírito de cooperação. Se isso não existe, o projeto ele vai ser um mero plano de ensino, sem nenhum conteúdo mais significativo. E aí, quando se define as estratégias oriundas das situações, problemas analisadas pelo diagnóstico, aí a gente começa a pôr em prática, a planificar, a organizar, a tornar o projeto realizável, no caso, fazer a gestão do projeto e avaliar, tanto do ponto de vista interno, como do ponto de vista externo. Então, assim, o projeto, ele tem fases. Tá? Esse aí é o esboço de qualquer projeto no campo pedagógico e no campo de um trabalho. A metodologia de projeto, ela se centra nesse esboço aí, nessa maneira de iniciar e disparar os processos dentro da escola. Esse seria um esboço, né? E aí a gente inicia, né, as fases, apresenta assim as fases do projeto. Primeira fase é a escolha do problema. Veja, vocês, os formadores, construíram um diagnóstico sobre a realidade da escola, apresentaram as principais situações, problemas da escola. Agora é necessário que a escola, diante do mapeamento da sua realidade, diante da compreensão dos seus problemas, escolha entre tantos aqueles que realmente seja prioritário, aquele que realmente precisa ser feito para melhoria do processo de ensino e aprendizagem, mas também para melhoria, né, da atuação do professor na resolução do problema. Depois que se
escolhe o problema, passamos então para a formulação dos problemas parcelares. O que isso significa? Eu detecto um problema e aí eu vou dizer assim, nós temos esse problema, mas e aí? Qual é a origem desse problema? Como ele pode ser contextualizado? Os problemas, eles não surgem, eles não são dados da realidade apenas. Eles são experiências de vida dos sujeitos, e aí se tratando dos sujeitos escolares, porque a gente está conversando com a escola. Então, uma vez que a gente escolhe o problema, a gente vai ter que problematizar o problema. O que tem dentro dos problemas que a gente define? Como é que nós vamos problematizar? Questionando, perguntando o que é preciso ser feito, que estratégia temos que fazer. Então, muitas vezes a gente escolhe um tema e esse tema gera tantas e outras preocupações e quando o projeto se torna um projeto de fato real, ele ganha uma dimensão enorme, porque um problema chama outro problema. Quando a gente vê, a gente constrói um sumário específico dessa realidade que às vezes, nem sempre, né? Mas às vezes a gente não consegue alcançar, porque é aí que entra uma dimensão do projeto que é a incerteza. Nem tudo aquilo que a gente programa pode dar certo, não é verdade? A gente não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Todo projeto é uma forma de antecipar, mas a experiência do amanhã ninguém sabe. Aí, tudo bem, o amanhã é hoje. Isso, o amanhã é hoje. Então a gente só vai poder falar do amanhã, da experiência do amanhã, quando hoje for claro para todos nós. Não é claro? Não. Temos que entender? Temos. Aí entra a história. Aí entra a vida das pessoas, suas culturas, suas identidades, suas características. Isso que é bacana. E aí a gente entra num outro ponto que é a preparação e o planejamento do trabalho, né? Começa a se preparar, começa a dizer o que cada um vai fazer, são as estratégias. O que cabe a cada um dos sujeitos que participam desse processo. Tem trabalho de campo? Tem ponto de situação? Tem que partir de algum lugar? Tem. Quem vai partir? Então é sempre uma situação que a gente precisa ter claro. Todo projeto de aprendizagem ou de formação, ele tem um trabalho de campo, ele tem uma natureza que parte de situações específicas, eles têm pontos claros. É claro que quando a gente fala da escola, da vida da escola, a gente tem que pensar na escola enquanto sistema complexo. E como todo sistema complexo, a escola ela nunca vive no equilíbrio. Aliás, o Prigogine, Prêmio Nobel de Química, criou uma teoria, ganhou por conta das teorias das dissipações, as teorias dissipativas. Ele vai dizer que todo o sistema ele nunca é equilibrado, está longe de ser equilibrado. O sistema ele é formado por flutuações constantes, está o tempo todo em movimento. E aí que entra o projeto, porque é no momento que o sistema encontra um desvio, uma brecha, que aí entra então a história. E são essas bifurcações produzidas pelo um sistema que está longe do equilíbrio, sempre. Por isso que ninguém é sã totalmente, todo mundo tem uma dose de loucura, né? A escola também. Que as bifurcações elas aparecem como uma maneira de se construir processos de mudança, tentativas de equilíbrio. Se faz história. E aí o que a gente percebe, né? Que na medida que a gente consegue ver os pontos de bifurcações, a gente precisa tratar desses pontos, a gente precisa ver o que ele tem, cuidar das fontes, tratamento de tudo que foi feito, a realização das nossas análises, a gente precisa dar conta disso.
A gente entra, então, numa fase que se chama tratamento das informações recebidas e a preparação de um relatório. Nessas bifurcações, é esse intervalo que a gente tem para analisar o que nós temos e, a partir disso, preparar mudanças e verificar se elas deram certo ou não, né? E depois relatar e apresentar para a comunidade. Sempre um trabalho, ele tem esse caráter, né? Um projeto de trabalho. E aí apresenta-se, faz-se um balanço de tudo que se tem, do que se viveu, e a partir daí a gente começa a perceber o quanto nós podemos aprender com essa metodologia, mas principalmente como ela pode ser útil para o nosso cotidiano, para o alcance dos objetivos que temos enquanto professores. Em geral, a gente quer ensinar o aluno, que o aluno aprenda algo, mas não é um algo desconectado com a realidade, não é um algo desconectado, inclusive com o próprio aluno, com a sua vida, com a sua cultura. É algo que seja capaz de conviver com os problemas que a escola possui e, a partir desses problemas, encontrar caminhos e para potencializar, né, o que nós queremos com a vida. Porque a escola não é só fracasso, a escola é vida. Ela erra, e é o erro que faz da escola o que ela é hoje, esse sistema complexo, rico de cultura, de práticas, de fazeres, saberes que são capazes de transformar vidas. A vida de crianças, jovens e adultos. E aí, quais são as potencialidades? Por que é legal trabalhar com os projetos de aprendizagem, né? Ou metodologia de projetos? Primeiro, que um projeto ele desenvolve competências sociais. Toda vez que a gente desenvolve um projeto, a gente requer um processo de comunicação, seja com o trabalho da equipe, na gestão de conflitos, na tomada de decisões, na própria avaliação dos processos. Então, quando a gente fala de trabalho de projeto, a gente tem essa característica mesmo de desenvolver competências sociais. E essas competências sociais dependem do grupo, dependem da formação das pessoas também. Uma outra potencialidade é que o projeto ele liga teoria e prática, ele tem um caráter praxeológico, né? Ele é capaz de uma interação plena entre teoria e prática, porque na medida em que a gente tem consciência do nosso fazer, nós conseguimos conceituá-lo. E na medida que a gente consegue conceituá-lo, nós conseguimos criar alternativas de melhorias. Além disso, o trabalho por projeto, ele promove a aprendizagem e de maneiras assim, múltiplas, significativas, porque envolve criatividade, envolve pensamento crítico, envolve resolução de problemas. Então, o desenvolvimento de um trabalho por projeto, ele é potencialmente uma ferramenta de promoção de aprendizagens significativas. Por isso, assim, uma outra potencialidade do projeto é ele constrói uma relação entre os alunos e professores que, em larga medida, permite aos alunos uma forma, um espaço de expressão de suas curiosidades, dos seus conhecimentos e dos seus desejos. Ele é, digamos, uma bacia semântica de significados, de criatividade, de imaginação. Mas tem uma coisa que é bacana no projeto de projetos também, no trabalho por projeto, que é a ideia mesmo da diminuição da hierarquização das relações. As relações ficam menos hierárquicas e professores e alunos assumem responsabilidades cooperativas. Isso é muito legal. A gente mostra aqui agora um escopo. Como é que seria? Esse seria um escopo de um desenvolvimento
do projeto, de um projeto. Primeiro, qual seria então o objetivo da pedagogia de projeto? Sempre transformar um problema em projeto e concretizá-lo. Que problema? Qualquer coisa que não se sabe e se quer aprender. Podemos aqui indicar dois tipos de problemas. O primeiro, procura de resposta através de pesquisa e raciocínio. E o segundo, procura de soluções que implicam modificações na realidade física e social. Em geral, o primeiro está muito ligado aos problemas intelectuais, de conhecimento ou de curiosidade. O segundo já tem a ver com os problemas sociais, de espaço, relacionais ou funcionamento. Ou seja, um projeto parte sempre de um problema. E o projeto, então, ele é a compreensão desse problema e a sua consequente transformação. É uma maneira de antecipar, é uma maneira de projetar-se, de avançar, não é verdade? Então, como nós vamos trabalhar na escola de maneira coletiva, colaborativa e solidária, o trabalho que vai ser desenvolvido pelos formadores junto com vocês é um trabalho que tem estes princípios éticos e estéticos de solidariedade, de cooperação, de coletividade. E isso tem uma maneira da gente desenvolver. Como desenvolver essas competências, né, de solidariedade, de afetividade, de colaboração? Como que nós podemos fazer isso? Só no diálogo, só juntando as pessoas. E aí, todo o trabalho, todo o projeto que trabalha com grupos, ele tem fases, né? A primeira fase está ligada ao acolhimento. Quem sou eu? Isso é fundamental para um projeto e para o desenvolvimento de um trabalho em grupo. E aí, cada um vai ter que dizer quem é. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não queria ser professor, eu queria ser professora, eu sou uma professora criativa, eu também sou mãe, eu também sou filha, eu sou pai, eu sou filho, eu sou avó. Quer dizer, quem somos nós? Essa é a primeira fase de um trabalho em grupo. É preciso primeiro que as pessoas se reconheçam, primeiro a si mesma e depois o outro. E aí isso só se dá como? Por trocas, informações. Quem são vocês? Aí eu vou perguntar aí para vocês. Que grupo é esse que está aí na escola? Rosira, Rosira Gomes, né? Padre Caleri, José Sobreira, Tancredo Neves, tantas outras escolas. Abílio Neri. Essas escolas que a gente tá para José Vandenberg, tem um conjunto de pessoas envolvidas nessas escolas, não é verdade? Tem os gestores, tem os pedagogos, tem as merendeiras, tem os alunos, tem as alunas, tem aquele vigia que fica observando quem entra, quem sai, o vigilante, tem horta em alguns lugares. Ou seja, todo projeto, ele implica o reconhecimento de si, do outro e do lugar. Então é preciso, isso só se dá por meio de trocas de informações. Quem são vocês? O que vocês querem com essa escola que vocês estão? Quem são alunos de vocês? O que nós queremos fazer? O que vamos fazer? Esse seria uma outra fase. Quem eu sou? Quem são vocês? O que vamos fazer?
Fixar objetivos, definir objetivos é fundamental para o desenvolvimento de um projeto. E aí, o que vamos fazer define-se. Partimos então para uma outra fase. Como vamos fazer? E por último, mostrar para a comunidade o que fizemos. Aí a importância dos seminários, das rodas de conversas, das mesas redondas, de reuniões com a equipe escolar, de reunião com a comunidade, com os alunos. É o que fizemos. O que fizemos precisa ser dito, porque senão não há projeto. Projeto, ele tem uma natureza comunicacional. É preciso que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo, porque as suas vidas estão envolvidas nesse nosso fazer. Portanto, a gente precisa, sim, encontrar caminhos de comunicação. Gente, o projeto, ele é sempre uma inquietação. A gente sempre parte sempre de uma inquietação. Por isso que ele tem conceitos chaves. Todo projeto tem uma intencionalidade, todo projeto necessita de negociação, porque há diferenças, há pensamentos diferentes, há formas de compreender diferentes. E quando há essa coisa de diferença e a necessidade de negociar, a gente precisa de uma outra, de um outro conceito, que é a autonomia, é dar ao outro autonomia de buscar respostas para os seus problemas, permitir a inovação. Um projeto, ele sempre tem um caráter de incerteza. E quando se fala da escola, o projeto ele tem esse caráter aí de cidadania. A cidadania ela é fundamental. Agora, como é que diante desse escopo que nós apresentamos de vocês, diante do conceito, dos tipos de projeto e aquele que vai orientar o nosso fazer neste curso de especialização, vai consolidar todo esse conjunto de experiências sobre quem somos nós, quem são vocês, o que nós queremos fazer, para que nós queremos fazer e o que nós fizemos de fato após todo esse processo de reflexão. E aí a gente entra no tópico que eu acho que é fundamental. Eu acho que a dimensão da subjetividade, penso que isso deva ser fundamental. Esse voltar para si, permitir as limitações das nossas vidas, compreender as nossas potencialidades, compreender a maneira como nós nos tornamos o que nós nos tornamos. Por que eu estou nesta escola? Por que eu estou atuando como professora, como professor? Como eu cheguei a me tornar-se um professor? Por que foi um professor de história? Por que eu escolhi geografia, matemática, física, química, ciências naturais, língua inglesa, filosofia, artes? Por que eu escolhi essas disciplinas para ser professora ou professor? Então, assim, primeiro, ter essa noção de si é muito importante para a gente compreender o outro. Mas como que eu posso assim, atingir isso? Analisando a nós mesmos pelos nossos sistemas de referências. As escolas, toda escola, tem sistemas de referências próprios e tem territórios curriculares específicos, porque depende de um contexto não só cultural, mas também ecológico. Natureza e cultura é fundamental para a compreensão dos nossos sistemas de referência. Daí a importância da gente perceber quem somos nós. Eu sou aquele menino que nasceu nos rincões dos sertões amazônicos, que nasceu tomando banho de rio, que convivi com os mitos, com as lendas,
com o cenário exótico da natureza amazônica, da nossa floresta, dos nossos rios? Ok. Essa é uma compreensão fundamental. Só que essa compreensão nossa está dentro da escola. Como que a escola vai se relacionar com essa, ou como ela se relaciona com com as diferentes naturezas que somos nós mesmos? Será que a escola sabe do mundo que eu vim? Será que a escola sabe da infância que eu tive? Será que a escola sabe da infância que o aluno vive, para além da escola, da sala de aula? É importante a gente pensar nisso. E aí, quando a gente pensa nos sistemas de referências e nos territórios curriculares da escola, a gente vai perguntar primeiro o que diz o diagnóstico da escola. E o que diz o diagnóstico da escola tem a ver sobre o que os sujeitos pensaram a si mesmos, certo? E pensaram também os outros. Quais os limites, quais as potencialidades do currículo escolar diante dessa compreensão dos sujeitos escolares sobre eles mesmos e sobre o outro? Isso implica professor, aluno, aluna, aluno, quer dizer, todo mundo está ali dentro. Então, a gente entra na escola e nos seus sistemas de referências. Mas é preciso também reconhecer os nossos territórios existenciais. Como é que a gente reconhece os nossos territórios existenciais? A partir de uma dinâmica que daí vocês podem estar fazendo no processo em si, que vai refletir os registros ecológicos, culturais, existenciais da nossa vida. Então, quando a gente fala de territórios existenciais, a gente está falando de pensar os nossos sistemas de referências. Não tem como. E aí tem um filósofo chamado Félix Guattari, no livro sobre as 3 ecologias, ele vai dizer assim que ele que propõe essa ideia de territórios existenciais. Ele propõe a existência de 3 registros ecológicos. O ambiental, que corresponde ao relacionamento do homem com o meio ambiente. O social, que se refere às relações entre os homens. E o subjetivo, que é o registro da subjetividade humana, né, que trata-se, então, da ecologia mental, responsável pela compreensão das relações das sociedades e pela atuação do homem em seu meio ambiente. Veja só, há um registro ambiental, um registro social e um registro subjetivo. Ou seja, ter compreensão dos nossos territórios existenciais, quer dizer, da escola, implica que a gente faça não apenas uma ecologia da natureza ambiental, mas também uma ecologia mental, que é esse conjunto de experiências que a gente tem no mundo, atuando no meio social, cultural, ecológico. Os territórios existenciais, então, eles seriam os espaços da nossa subjetividade. E esses espaços é que vão permitir que nós estejamos propícios cotidianamente a processos de ressingularização, de reinvenção de nós mesmos. E uma vez que a gente se reinventa cotidianamente, a gente também reinventa as nossas subjetividades. Então, quando a gente fala em territórios existenciais, a gente está falando de registros da nossa subjetividade. Quais são esses registros? Vocês já pararam para pensar? É preciso parar para pensar. Quais são os registros das nossas subjetividades que estão presentes, que estão implicados no nosso fazer, na nossa prática, no cotidiano da escola, no próprio currículo da escola? E aí a gente entra, quando a gente fala de registro das subjetividades, não tem como a gente não pensar
na nossa existência, não é verdade? A gente precisa pensar na existência, na nossa, na do outro, e o que compõe a nossa existência. Quais os registros que a gente tem da nossa infância, da nossa adolescência? Que caminho nós percorremos para nos tornarmos professores e professoras? Já pararam para pensar nisso? Isso é fundamental. E no momento em que a gente começa a refletir sobre isso, a gente pode construir uma narrativa, e aí eu vou citar aqui o Hubert Fitch, que ele chama de uma narrativa etnopoética, que é o registro da nossa vida. A etnopoesia é isso. Ela é construída a partir do encontro entre a linguagem científica, que é o que a gente está, de certa maneira, aqui desenvolvendo, né? E a experiência, dentro de uma linguagem, obviamente, de uma linguagem elaborada pela dimensão da vida, do vivido, pelo sentido que damos às nossas vidas, pelos significados que nós construímos pelas nossas próprias experiências. Então, a poesia, ela é entendida nesse sentido, por isso que é etnopoético, ela é entendida como forma de assimilação do mundo na linguagem, um meio de construir conhecimento com criatividade. Então, a nossa proposta é essa, é construir dentro desse processo formativo uma narrativa etnopoética que tenha na compreensão do método, das teorias, do nosso fazer pedagógico, daquilo que nos formou, conteúdos da nossa experiência, do vivido. Não tem como aí inserir as nossas subjetividades. Poesia é a escrita da nossa existência. Por isso que quando a gente escuta um poema ou uma poesia, aí a gente diz, eu poderia ter escrito isso, era exatamente isso que eu queria dizer. Porque ela é fruto de algo que vem de dentro, né? De dentro para fora. Como é que a gente pode, então, dentro da construção do conhecimento, dentro da elaboração de um projeto formativo, aproximar o conhecimento, construir um conhecimento que o Gaston Bachelard chama de conhecimento aproximado. O conhecimento aproximado, ele é o conhecimento construído pela aproximação entre o conceito e a nossa experiência. Eu tenho um determinado conceito, podemos falar de letramento, de alfabetização, de tempo, de espaço, são todos conceitos. Conceitos já definidos pela ciência. Mas como aproximar esses conceitos com a nossa experiência? O que define o conceito, o que torna o conceito compreensível é a experiência do sujeito, é a nossa experiência. É a nossa capacidade de recorrer aos nossos sistemas de referências e, a partir disso, descrever a nossa compreensão a partir dos dados recebidos por nós mesmos. O conhecimento aproximado se constitui, portanto, pela inclusão das nossas experiências no processo de compreensão e descrição do nosso conhecer. Não dá para fugir disso. Eu não posso pensar um conceito sem verificar como eu estou concebendo e compreendendo esse conceito. Porque até a nossa compreensão vai depender muito dos nossos sistemas de referências, entendem? Ora, se eu sou formada em história, como é que eu vou compreender um conceito matemático? Da multiplicação, da divisão? Como eu, da matemática, vou compreender um conceito de história, como tempo, como fato, como sujeito? Não tem como, recorrendo aos nossos sistemas de referências, que pode ser uma aula que foi realizada num curso que nós fizemos, que pode ser num livro que nós lemos, que pode ser nas relações que nós tivemos, que pode ser da nossa experiência enquanto alunos ou alunas que fomos. Não tem como deslocar, né, um conhecimento da vida. O conhecimento está implicado na nossa vida, nas nossas experiências cotidianas. Não tem como inserir a objetividade científica
ela não pode estar desligada da subjetividade. Duas coisas estão juntas, sujeito e objeto estão juntos, um implicado no outro. Então, a aprendizagem ela começa pela organização dos pontos de referência. A gente precisa organizar os nossos pontos de referência, a gente precisa verificar como nós percebemos os dados que são apresentados dentro de um conteúdo da teoria. Então, gente, essa descrição ela é feita por um impulso intuitivo nosso. E esse intuito percebido, intuitivo, em larga medida, ele pode ser dado naquele estalo, no instante presente. Esse instante presente, ele é o momento em que a gente sente a experiência retornando para dentro da gente e, ao mesmo tempo, saindo de dentro. É um encontro do ir e vir, a teoria e a prática, a experiência e o conceito e a experiência. Entende que as coisas elas estão entrelaçadas? Então, nesse caso, o sujeito, nós só podemos compreender o conhecimento a partir do momento que a gente aceita os nossos processos, os nossos sistemas de referência. A gente só consegue reconhecer um sistema na medida que a gente percebe como ele foi construído, como ele foi pensado. Aceitar o sistema implica reconhecimento. Reconhecimento de suas categorias, suas ideias, seus conceitos. A partir disso, a gente vai conseguir, aos poucos, estabelecer conexões com as nossas experiências. E aí o formador que está aí, ele é fundamental nisso, porque ele tem essa potencialidade de circular pela diversidade cultural que existe dentro da escola. Ela circula com os alunos, com a comunidade. O formador ele consegue ter um mapa cognitivo e cultural da escola. Portanto, ele é fundamental nesse processo. O formador, por ele estar em constante contato aí com vocês, ele consegue sim reconhecer a biografia das pessoas, né, por meio do contato, das relações, e é preciso isso, é preciso que essa biografia ela entre dentro desse processo formativo para que a gente possa significar os nossos fazeres. Sem isso, o projeto não anda, qualquer que seja ele. E aí, gente, tem assim que quando a gente vê o papel do formador dentro deste cenário que é a escola, quando a gente vê o cenário que o formador consegue observar, e quando ele leva esse cenário como forma, né, de levar aquela comunidade escolar a ter uma apreciação delas mesmas. Olha que coisa bacana, apreciar nossa própria vida, nossa própria experiência. Olha o quanto que nós podemos fazer com tudo o que a gente tem. E olha o que a gente precisa fazer para melhorar mais. Isso é fundamental. A escola é essa grande bacia semântica formada por simbologias, por significados, por imaginários, por mitos, pela vida. A escola ela é isso. Ela tem essa perspectiva. Para nós, para este curso, a escola é o nosso solo semântico, onde a gente pode explorar saberes, fazeres, práticas, culturas, sentimentos, pessoas
crianças, jovens, adultos, tantas coisas a escola é esse lugar. É uma grande bacia semântica, onde diferentes sistemas de referências, diferentes territórios convivem cotidianamente e muitas vezes a gente nem percebe, não é verdade? Por isso que é importante apreciar. Por isso que esse processo de pensar a formação, ele é isso, ele é impulsionado pela vontade de fazer algo capaz de possibilitar processos de mudanças no interior da nossa existência. Escola como a bacia semântica é esse espaço capaz de impulsionar a mudança na vida, não apenas dos professores e professoras, mas também dos alunos e das alunas, de todos, inclusive da comunidade que ao redor dela fica. Os centros de referências da escola, eu vou mostrar para vocês, eu criei uma matriz para a gente pensar esse sistema de referência, né? Essa matriz está aí num quadro que passa, primeiro essa coisa aí que vocês estão vendo, né, de pensar nossos centros de referência, porque cada escola tem centros específicos que convive com o colorido das culturas, com a desordem, com a multiplicidade de vida, com a incerteza. Essa característica do nosso centro de referências. E aí, os sistemas de referências que compõem a escola é fundamental. Eu criei uma matriz, tá aí, essa matriz aí, nós trabalhamos já na segunda edição. Essa matriz, ela é formada por esses quadros, onde se apresenta as culturas curriculares, quer dizer, o que a escola desenvolve, e isso se dá a partir de uma macro-organização que tem a ver com a escola no contexto do seu currículo, do planejamento, e aí vai para uma micro-organização que tem a ver com o micro, que são os sujeitos. Sai do macro, que interfere, né? Que as secretarias, a comunidade, as instituições que envolvem a escola, para além dela, vai para os sujeitos, que são os alunos, que são os professores, no dia a dia, no seu cotidiano. E entra também um outro território, que são os territórios, que são a própria comunidade, o grupo, a comunidade em si. E aí tem a família, tem tudo que envolve a comunidade como um todo inserida ali naquele grupo, no grupo escolar. O que a gente tem dentro dos sistemas de nossos sistemas de referências? A gente tem os documentos oficiais, a gente tem os documentos não oficiais, a gente tem práticas, a gente tem experiências, conhecimentos, processos, nós planejamos, nós avaliamos, nós criamos. Portanto, gente, a escola é um documento de identidade. Quando se fala em currículo, se fala da vida da escola. E quando se fala da vida da escola, se fala de pessoas. Portanto, escola é sim um documento de identidade. Quando se fala de currículo, se pensa, currículo é um documento de identidade que perpassa toda a vida da escola. Esses são os nossos territórios existenciais, cada uma com as suas especificidades. Bem, e aí a gente encerra aqui a nossa fala rapidinho para tratar da metodologia de projeto como caminho de articulação transdisciplinar. Porque, veja, na medida em que nós iniciamos um trabalho com um projeto a partir de um diagnóstico, a partir da problematização da realidade da escola, a gente começa a articular os saberes. Que não dá para falar da escola sem compreender os sujeitos da escola, suas culturas, suas vidas, suas subjetividades, não é verdade? Seus sistemas de referências, seus territórios existenciais. Como é que nós podemos nos aproximar do vivido dentro de uma perspectiva de um curso de especialização que vai agora desenvolver os projetos de formação da escola? Por isso que essa metodologia de projeto que a gente está trazendo aqui para vocês discutirem aí, ela é uma ferramenta de articulação transdisciplinar, porque não está só
os conteúdos curriculares, mas estão também os conteúdos da existência, da vida, do vivido, da cultura, do cotidiano. Muitas vezes, um problema da escola nem sempre está inserido necessariamente no currículo formatado, formal. É preciso estender a nossa compreensão, ampliar o nosso olhar. E a gente finaliza aqui, vocês vão ver, vou passar agora, como que a gente conseguiu articular isso, dando exemplos dos diferentes projetos desenvolvidos pelas escolas, que esse projeto de formação em serviço, as OFFs, desenvolveu desde 2011. Então, a gente tem vários projetos que eu vou passando aí, né? Tem esse que é da Escola Municipal Santa Rita de Cássia, que tem como tema indisciplina escolar, que daí vai falar um pouco de processos mesmo, ligar a indisciplina aos processos de aprendizagem. O próximo já é da Escola Municipal Francisco Nunes, lá no Puraquequara, onde a gente atuou, que tem como tema o processo de ensino e de aprendizagem, né, que vai trabalhar um pouco sobre como os processos, como a construção do conhecimento se dá no processo de aprender e ensinar. Então, você vê aí, todos esses projetos, gente, foram desenvolvidos por escolas. Partiram todos dentro de uma concepção que a gente está passando para vocês, de uma aprendizagem problematizadora, de uma formação problematizadora, que parte de um diagnóstico da escola, que parte dos problemas que esse diagnóstico apresenta, que parte pela escolha de um tema que seja capaz de solucionar os problemas apresentados. Gente, é isso, né? Eu espero ter contribuído com vocês hoje. E aí, como atividade que vocês vão fazer, eu espero que vocês terão tempo para fazer isso, o formador vai estar aí com vocês, vai apresentar um pouco do diagnóstico que ele construiu da escola. Vocês vão agora fazer um estudo desse diagnóstico, mapeamento da escola e, a partir disso, construir uma matriz problematizadora da realidade escolar. Apresentar dentro da realidade escolar os principais sistemas, os seus sistemas de referências, seus territórios de experiências, apresentar as dimensões necessárias para o desenvolvimento da formação continuada aí na escola. Então, gente, é isso. Vamos agora pegar o diagnóstico escolar e, a partir deste diagnóstico, problematizar as questões que o diagnóstico apresenta e, a partir desta problematização, encaminhar as dimensões necessárias para o processo de formação continuado a ser desenvolvido aí na escola, por nós, pela equipe que está aí, de maneira colaborativa, acompanhada, solidária e ética. Esse é o princípio das oficinas de formação em serviço. É por isso que ela tem uma natureza transdisciplinar. É por isso que ela tem o princípio da complexidade, porque é preciso compreender o outro como legítimo outro na diferença. E a escola é isso, ela é múltipla, ela é plural, mas ela é, acima de tudo, um espaço de humanização da vida dos homens e mulheres, das crianças, dos jovens e dos adultos. Gente, até mais, a gente se encontra aí na plataforma AVA, onde vocês depois vão encaminhar esse trabalho, tá bom? Um abraço a todos e até mais.